Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Espero levar alguma mensagem de autoconhecimento, interiorização. E nessa tiragem de hoje eu vou fazer de um jeito peculiar, porque nesse ano de 2021 eu vou aceitar sugestões dos inscritos através do meu Instagram. Então, se você não é inscrito ainda no Instagram, vai lá no @plenitudetarô e você pode mandar sua sugestão de tema. Como que vai funcionar isso? Eu vou fazer uma tiragem para a pessoa que fez a sugestão e eu informo para ela, através do direct, que aquela tiragem foi feita para ela, né? Então, assim, a gente fica não precisa expor o nome nem nada. Eu vou trazer um tema hoje de uma sugestão de uma inscrita. Vou fazer a tiragem para ela, vou informar para ela e assim com todos os vídeos. Se você não está assistindo em 2021 esse vídeo, aí acompanhe direito no canal para ver como que eu tô organizando essa questão de tiragem coletiva e sugestão. Eu preciso colocar um tempo por uma questão de organização mesmo, tá? Então, a minha ideia é de pegar sugestões nesse ano de 2021. 2022, não sei como que eu vou organizar o canal, tá bom? Então é isso. Então corre lá, se inscreve no canal Plenitude Tarô, manda sua sugestão de tema, que nesse ano eu me comprometo a responder e a fazer a tiragem, tá bom? Bom, e o tema de hoje, que foi sugerido por uma das inscritas, foi: estamos em afastamento. Será que ele vai voltar ou essa pessoa vai voltar? Então hoje estou sentindo uma energia bem diferente, bem peculiar nesse caso. Não é questão dela em si, né? Porque agora já virou uma tiragem coletiva. O que eu tô sentindo aqui? Tem gente que tá em afastamento porque a própria pessoa se afastou da outra pessoa. Curioso isso, né? Se você se afastou da outra pessoa, enfim, né? Não vou ficar falando assim muito nesse sentido, mas eu percebo que tem duas energias. Uma da pessoa que a outra pessoa se afastou dela e uma energia da própria pessoa que se afastou da outra pessoa. Enfim, agora vamos ver aqui para a inscrita que sugeriu esse tema, né? Ah, e sim, como que eu vou fazer essa tiragem? Eu vou... Ah, tá aqui do livrinho. Como que eu vou fazer essa tiragem? Eu vou ver como que a pessoa, não a pessoa que perguntou, não você que está assistindo, mas a pessoa que está mentalizando, pensa a respeito dessa situação. O que ela pensa, né, a respeito, para vocês terem uma ideia de como tá a energia no momento. E tem outra coisa que eu tô sentindo nessa tiragem. O fato de você estar aqui vendo essa tiragem, fazendo essa pergunta, diz muito respeito sobre você. Então, é isso que veio aqui na minha mente. E por isso eu vou tirar um conselho do tarô cigano para você no final dessa tiragem, tá? Seja você que provocou afastamento ou que foi de uma certa forma meio que abandonado pela pessoa, né? A pessoa saiu de sua vida. Bom, é isso. Então agora eu vou fazer essa tiragem para a inscrita que sugeriu esse tema, tá? Então vocês... antes de fazer a tiragem para ela, eu vou deixar aqui duas opções para vocês, né? Que é o elefantinho e a tartaruguinha, tá? Eu vou ler o elefantinho primeiro e depois a tartaruguinha. Então escolha. Se quiser pode pular o vídeo, que agora eu vou fazer a resposta direto para inscrita e depois eu vou fazer do elefantinho e depois da tartaruguinha, que veio com o filhinho junto aqui. Tá. Então vamos lá. Resposta para inscrita no canal.
Ó, pra quem entende um pouco de tarô, eu fiz o método pela Dame, só que eu fiz virado pra mim, tá? Então vai ficar de forma diferente aí pra quem tá vendo. Mas eu vou falar o que significa. Tá. Então pra você que... Pra você que sugeriu esse tema, como é que tá a situação? Bom, a situação tá o seguinte, vou falar aqui o que eu vejo dessa situação. O que eu vejo de positivo, vocês têm muita paixão um pelo outro e muita conexão, muita química mesmo. E o que eu vejo de negativo, que esse afastamento, né, de fato, ele deu uma estagnada, né, na vida de vocês dois, de certa forma, né? Então é como se, de fato, não teria carta melhor para representar o afastamento em si, que é uma estagnação do relacionamento, né? Ou seja, vocês não estão tendo relacionamento, basicamente isso, né? Então, esse é o lado negativo. Como eu perguntei da visão dele, talvez aqui já soe um pouquinho, né? Deixe a entender um pouquinho que ele tá vendo isso como negativo também, essa estagnação. E justamente por ver isso como negativo, ele tem uma tendência a tomar um posicionamento mais positivo, né? Que o Sol ele fala disso, de início, de algo positivo, e a retomar uma movimentação na sua direção, né? Isso é uma tendência, não tô dizendo que é aquilo, tarô é tendência, não é sentença. Por que eu digo que, exatamente porque eu digo nesse caso, que não é uma tendência, né? Quer dizer, que não é uma sentença, porque ele tá vendo a situação hoje muito de maneira assim meio frívola. Ele tá vendo a situação, toda essa situação de modo meio frívolo, de modo meio até um pouco imaturo, né? Então, mesmo que de repente ele, de alguma forma, ele venha a querer sair dessa estagnação e iluminar a mente de alguma forma e dar movimento a isso, se ele se manter demais durante nessa visão de ver tudo isso de forma muito imatura, talvez você fique meio desgastada, né? É isso que eu tô sentindo. Porque eu sinto sim que ele vê a situação de modo que tá estagnado, tem lá no fundo uma vontade de iluminar tudo isso, de colocar um movimento, mas o problema é que ele vê ainda tudo isso, todas essas formas de ser, de sentir, de modo muito imaturo ainda, né? Tá meio que tentando, inclusive às vezes tentando até não ver tudo aquilo que de repente ele sente e às vezes até pensa em fazer, tentando se afastar meio que da situação. Então é isso. Isso, falando de uma tendência mais pra você, talvez possa provocar um certo desgaste, né, nessa espera. Agora eu vou tirar uma carta do tarô, um conselho para você, consulente, a inscrita que perguntou sobre isso, né, sobre essa questão do afastamento. Opa! Olha só! Que carta bonita de conselho! Olha, o tarô, ele é bem assim, ele tem umas cartinhas que não são tão bonitinhas assim. E pra você o conselho é ver a situação com muita amorosidade, né?
Quando eu digo amorosidade, é ver tudo com muita amorosidade. Não só o processo da pessoa, mas o seu próprio processo, né? Seu próprio processo de desenvolvimento. Tá aberta ao amor, na forma mais plena, né? Na forma mais sensível que você pode estar. Essa carta, o amor em si, eu tenho uma leitura bem particular, né, dessa carta, que ela me faz pensar muito sobre fugir da vaidade, né? O que seria vaidade nesse caso? Será que você virar as costas para essa situação seria vaidade? Será que você ficar nessa situação seria vaidade sua? Então isso acho que é uma coisa para você pensar com amorosidade, né, na situação, tal como ela se apresenta. O que é teimosia, o que é insistência e o que é... Não, eu sinto uma verdadeira conexão, é diferente, vale a pena esperar, ou vale a pena, pelo menos, não fechar essa porta de forma tão brusca, né? Eu acho que essa carta do amor, ela me faz lembrar muito, assim, questões de... enxergar sobre uma ótica que não é tão lógica, sabe? Uma lógica mesmo sensorial, no sentido mais amplo do termo mesmo, né? Às vezes pode ser o contrário, de repente você tá insistindo numa coisa que de repente já não deu certo, mas por uma questão de, nossa, eu quero que dê certo, eu quero que todo mundo veja que deu certo, sabe? Ou talvez você pode realmente ter uma conexão muito forte e por vaidade falar assim, ele não é tão bom assim, eu vou fechar essa porta e tudo mais. E lembrando que como você está no estado de afastamento, está no estado de espera, é muito importante você nutrir o amor próprio, né? Não dá pra ficar esperando a pessoa sem tocar a sua vida, né? Isso não vai fazer bem nem pra você nem pra outra pessoa. É isso que eu tenho pra falar. Muito amor próprio, muita amorosidade, muita interiorização para você ter a sua leitura da situação, né? Porque aqui eu falei meio que como ele vê a situação. Agora, essa carta aponta muito para como você pode lidar com isso. E aqui o recado é de muita amorosidade, uma amorosidade assim ampla mesmo, né? Que não diz respeito só a você ou só a ele, é uma sensibilidade mesmo da situação como um todo, né? É isso. Agora, para quem escolheu a pedrinha do elefantinho. Tcharam. Vamos ver qual que é o recado, qual que é a mensagem da pessoa que está em afastamento. Como ela encara essa situação, né? Como que é o olhar dela a respeito dessa situação de afastamento? Então tá. Vamos lá. Olha essa. Ó, o que eu tenho pra dizer, essa pessoa encara esse afastamento como algo positivo, assim. Ela meio que parece que nesse caso foi ela que se afastou. Ela que colocou movimento a esse afastamento e ela hoje, né? Hoje ela tá entendendo como algo positivo. Bom, qual que é a tendência aqui, o desdobramento disso? Lembrando que tô falando tudo no tempo atual mesmo, né? Não tô falando que é tudo definitivo.
Aqui eu vejo que hoje ela vê esse distanciamento, e aqui eu vejo que, no caso, foi ela que se afastou. Se não for esse o caso, você veja outra opção, tá? Provavelmente vai estar lá. Mas nesse caso eu vejo que ela que se afastou e ela tá vendo isso como algo positivo. O lado negativo que ela vê isso é que, por algum motivo, ela te via como uma pessoa que completava ela de alguma forma, né? É muito estranho essa dualidade dela achar que foi positivo ela ter se distanciado de você, mas ao mesmo tempo ela ter esse certo apreço por você, né? Essa idealização por você. Aqui eu vejo que ela é uma pessoa bem controladora, assim, né? Parece que ela quer tomar as rédeas da situação e muito indecisa. Talvez ela tenha saído dessa situação por causa de uma outra pessoa. Eu não gosto muito de falar dessas coisas de triângulo, mas enfim, é o que eu tô vendo aqui. Ou por causa de uma pessoa ou por causa de uma outra situação. Isso que fez com que ela saísse, né? De estar perto de você. Mas o fato dela idealizar você e ter tomado essa iniciativa de ter saído dessa movimentação fez com que o mundo dela caísse, né? De alguma forma. Fez com que ela ficasse abalada por dentro, né? Curioso isso. Porque ela, como ela tem esse ímpeto de imperador, de eu sei o que eu tô fazendo, de alguma forma ela sente que foi positivo ter te deixado. Mas no fundo, ela tem muita idealização por você. Ela fez uma escolha entre você e uma outra situação ou uma outra pessoa, e no caso não escolheu estar com você. Isso causa para ela um abalo nas estruturas dela, né? Muito curioso. Talvez ela fez uma escolha de acordo com a razão, mas no interior dela talvez ela queria ter feito outra escolha. E como ela é uma pessoa muito racional, ela acha que foi positivo ter feito essa escolha pela outra pessoa, pela outra situação, mas no fundo ela tem uma ligação muito forte com você. E isso abala a estrutura dela, né? Bom, vamos ver aqui o conselho para você que tá vendo essa tiragem, né? Você consulente que tá vendo essa tiragem. E qual seria o conselho para você nesse caso? Olha, aqui nesse caso, tá falando assim pra você seguir adiante, né? Porque mesmo que no fundo ela tenha uma idealização por você, mesmo que ela sente a estrutura dela abalada, eu acho que tá aqui claro que ela meio que tomou uma decisão, assim, sabe? Então, eu não tô falando que essa decisão é definitiva, pode ser que um dia lá na frente ela queira resgatar isso que ela tem com você de forte e tudo mais, enfim. Mas o fato é que eu vejo claramente que ela tomou uma decisão aqui, mesmo se sentindo abalada com isso. E no fundo ela acha que ela tomou a decisão certa, porque ela é muito racional. E você nessa história toda, você é muito preciosa, né? Você é muito valorosa, então não deixa de ficar coadjuvante nessa coisa toda, assim, sabe? É o que eu tô vendo nessa leitura. De novo, é uma leitura muito específica, se sua história não se encaixa com essa leitura, veja na outra. Aqui o conselho é pra você seguir. Seguir só, assim, sem olhar pra trás, assim, sem ficar com dó da pessoa, mas ela gosta de mim. Tá, mas ela tomou a decisão, né, assim. Então, meio que magoou ela, tá abalando a estrutura dela, tá, mas você é muito preciosa e
E é isso, assim, você pode seguir adiante na sua vida, ter o seu caminho, independente da decisão da pessoa, né? De querer voltar ou não. Porque por mais que a gente tenha uma conexão forte que os dois têm uma conexão forte um com o outro, existe o fator mental, existe a decisão da pessoa. E se ela decide uma coisa, querendo ou não, a gente tem que respeitar, né, a decisão, mesmo que tenha sido uma decisão feita por uma racionalidade que de repente a gente não concorde, a gente não compactue e tal, né? Então aqui essa carta diz pra você desbravar a sua vida, né? Eu não tô querendo falar uma coisa assim definitiva, assim, no sentido de nossa, essa pessoa nunca mais vai voltar, porque aqui eu vejo que ela isso que ela decidiu, no fundo, abalou as estruturas dela, né? Então, eu só vejo aqui que agora, no momento de agora mesmo, fazendo uma tiragem bem específica para a energia de agora eu aconselho a você seguir com a sua vida, tá? Sem vergonha de ser grande, sem vergonha de desbravar novos caminhos aí. Tá bom? Agora vamos ver para a tartaruguinha. Quem escolheu a tartaruguinha? Vamos ver o que as cartas dizem aqui pra gente, né? Quem escolheu a tartaruguinha? A leitura tá bem diferente uma coisa da outra. Opa! Tá diferente essas leituras, hein? Gente, vamos lá. Essa pessoa aqui, inclusive, então, eu sabia que tinha uma energia, assim, de uma pessoa que se afastou e de uma pessoa que provocou o afastamento. Que curioso, né? Aqui tem duas leituras. Eu vou falar uma primeiro e depois eu vou falar outra. Para a pessoa que se afastou, né? Então, vamos supor assim, se você é o consulente, a pessoa que você está pensando, ela se afastou de você, tá? Então, esse é o primeiro cenário. Tem um outro cenário, o cenário 2, que eu vou falar aqui também. Então, bem específico, você é o consulente, a pessoa que você mentalizou se afastou de você. Bom, o que essa pessoa está vendo da situação? Ela se afastou justamente para pensar melhor sobre as coisas da espiritualidade dela, do caminhar dela, coisas muito pessoais mesmo aqui. Qual que é o problema disso? O problema é que talvez ela está sendo muito rigorosa com certos protocolos, com certas rotinas. Mas eu vejo que existe uma vontade muito grande dessa pessoa de se espiritualizar, né? Então, de repente, para isso, ela tirou esse momento pra ficar longe de tudo, assim, sabe? Um momento meio monge, assim. E o que acontece? Ela é uma pessoa que... curioso, assim, ela gosta de ver, ela vê beleza no mundo, ela vê idealização nas coisas, e essa retirada pra ela tá sendo difícil de alguma forma, né? Tá quebrando as estruturas dela, porque de repente tudo isso que ela talvez idealizava que era, ela
tá naquele despertar espiritual, e o despertar espiritual tem uma parte que ela é um pouco meio rígida, assim, né? No sentido de certas coisas que a gente não faz mais. Não é por uma questão de regra, é por uma questão de entender que aquilo não é tão bom assim. E isso está provocando algo bem diferente, assim, tá abalando a estrutura dela de alguma forma, né? E essa leitura do mundo como ela via agora, sobre uma ótica mais espiritual, de alguma forma tá provocando certos abalos interiores nela. Então, pra você, eu vou tirar 2 cartas de conselho, então, na leitura 2. Pra você, que essa pessoa se afastou, ela que se afastou de você, então eu vou tirar um conselho para você, tá? Como ficar nesse período de afastamento. Olha, aqui, esse conselho... Essa leitura tá super dúbia, né? Pra tudo, assim, muito curioso. Essa carta, ela vem falando de caminhos. Essa carta aqui do conselho, ela vem falando de caminhos. O que pode ser? Pode ser 2 coisas. Ou essa pessoa, ela tá no seu caminho, digamos, dependendo da crença que você tem e tal, ela, digamos assim, é do seu destino e vale a pena esperar, né, por ela, porque ela tá no seu caminho. Ou essa carta vem dizendo que, no caso, né, se foi você que foi a pessoa que foi deixada, se essa pessoa se distanciou, né, que é essa primeira leitura que eu tô fazendo, você tem o livre-arbítrio de conhecer novos caminhos, né? Então você encaixa pela sua situação e você vê por que pulsa mais no seu coração, assim, no seu sentir mesmo. Porque essa carta, ela traz tanto a ideia de uma pessoa que pode estar no seu destino, no seu caminho, que vale a pena você esperar pela essa elucidação que ela vai ter, como pode trazer uma ideia de, ela te deixou, você pode ficar parada no meio do caminho? Pode, mas você tem outros caminhos, você tem o livre-arbítrio para desbravar por caminhos novos, né? Basicamente isso. Então você veja qual leitura encaixa mais com o seu sentir, né? Com o que você de coração sente, né, da pessoa, quão forte é essa conexão. E de qualquer forma, se ela se afastou, acho interessante você... Isso é uma leitura minha, tá? Não tá, digamos assim, tão relacionada a essa carta em si, mas é interessante você promover a sua caminhada, né? Independente de qualquer coisa, né? Se vai tá meio que de alguma forma esperando ela voltar, ou se vai realmente seguir por outros caminhos diferentes. Essa carta ela vem trazendo a possibilidade de caminhar mesmo, né? Não esqueça da sua jornada. Sua jornada tem que acontecer, né? Independente da jornada do outro. Basicamente isso que eu sinto quando eu falar, olhando para essa carta agora nessa situação, tá bom? Agora vamos lá para uma parte muito curiosa que eu tô muito querendo saber. Tem pessoas aqui que elas se afastaram da outra pessoa. E aí estão perguntando, vem nesse vídeo perguntando, a pessoa vai voltar? Gente, se você se afastou, por que você tá nesse momento? Porque eu sinto que tem pessoas que se afastaram, você que tá vendo, você se afastou da outra pessoa e tá perguntando se a pessoa vai voltar. Como assim, né? Como que eu vou ler desse... Então tá, então nesse caso eu vou ler assim a sua
perspectiva, né? Porque você provocou esse distanciamento. Não, né? Essa leitura é uma leitura muito específica mesmo de você. Por que você provocou esse distanciamento? Como que você provoca uma coisa e espera uma reação diferente daquilo que você provocou? Então, assim, tá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as pessoas... você tá aqui e você provocou o distanciamento, eu vou fazer uma leitura do modo como você tá vendo essa situação, tá? Então tá, vamos lá. Você provocou esse distanciamento para buscar respostas interiores, para uma certa espiritualização, espiritualidade, uma busca que você precisava fazer com você mesmo. E qual que é o lado negativo? Você ficou distante, né? Perdeu a química, perdeu aquele contato físico. Esse foi o lado negativo. Só que por algum motivo convencional, você tá se conectando ou com coisas muito particulares da sua família, ou você entrou num terceiro relacionamento. Terceiro que eu digo, assim, não é a pessoa que você mentalizou, entrou uma pessoa nova, você começou a querer fazer uma estrutura mais rígida, ou familiar, ou mais séria com essa nova pessoa, pra quem, no caso, né, tá com uma outra pessoa. Tem alguns casos aqui que a pessoa tá numa rigidez familiar muito forte. Tem uma questão espiritual de conexão com essa estrutura meio que rígida que você tá colocando? Sim. Só que tem um problema, você quer o mundo, né? E de repente eu sinto que aqui o mundo talvez não esteja exatamente nessa estrutura que você tá alimentando hoje, né? Porque talvez o mundo, o que você quer, esteja exatamente na pessoa que você mentalizou, né? Na pessoa que você se afastou. Olha que curioso, você se afastou da pessoa e vem aqui buscar resposta querendo saber se a pessoa vai voltar, sendo que você foi a pessoa que provocou esse afastamento. Por que eu vejo tudo isso? Porque isso está mexendo com a sua estrutura, né? Se afastou por um motivo, aí ficou carente de repente, aí se envolveu de repente com uma outra pessoa, ou tá muito fechado numa espécie de laço muito familiar ou convencional, e você quer expandir. E isso te dá um abalo muito forte dentro de você, né? Porque será que você quer expandir mesmo no núcleo que você tá ou com a pessoa que você tá? Por que você tá procurando um vídeo desse? Sendo que você que provocou a ruptura, né? Olha que curioso. Pra você que se afastou e tá vindo um vídeo pra saber se a pessoa vai voltar do afastamento, não, eu vou ver aqui um conselho, né? Do barulho do tarô dos ciganos aqui. Olha só, né? A árvore fala sobre criar raízes. Vou dar uma olhadinha aqui no fala sobre progresso. Olha só que interessante, né? Eu dei uma olhadinha na descrição dessa carta, porque eu tive um pouco de dúvida. Que curioso essa leitura, gente. Que curioso. Sabe por quê? Porque eu tô vendo o seguinte. Você tá criando uma estrutura sólida com de repente, eu tô vendo muito claramente aqui, de repente, assim, né? Com uma terceira pessoa que não foi essa que você mentalizou, né? Então, olha só a confusão. Você tá com uma pessoa, você veio aqui num vídeo falando sobre o que a pessoa, se tem chance ainda com a pessoa que você se afastou.
olha só como o ser humano é complexo. E o que vem como resposta aqui? Resposta da árvore, ela traz uma questão de fertilidade. E olha só que curioso, eu acho que, de repente, essa questão de fertilidade está muito mais ligada à pessoa que você se afastou. Olha só que curioso, né? Porque talvez com ela você queria entregar o mundo. Por isso que você vê a situação como parece que rompeu todas as suas estruturas. Com a pessoa que você quer ser Caxias, que você quer seguir as regras direitinho, de repente não é a pessoa que você quer realmente ter uma família, construir algo sólido assim de verdade. Talvez só queira cumprir a regra e o cronograma. E é muito curioso isso, viu? Muito curioso essa leitura. É uma coisa para se pensar. Dá para fazer uma família. Essa carta fala muito de fertilidade. Dá para você fazer uma família com uma pessoa que você só quer seguir o cronograma ali, social, tal, tudo dá. Mas isso tem um custo, né? Não é à toa que você tá aqui nesse vídeo querendo saber se a pessoa que você mesmo se afastou ainda vai voltar pra você, né? É muito curioso isso. Bom, só quis colocar algumas aí sugestões aí, você capta aí o que for pro seu coração, decide o que tem que decidir. E é isso. Pra quem se conectou com essa leitura, deixa um like, compartilhe, mande novas sugestões lá no Instagram e a gente vai se falando. Beijo de luz!